Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje dedicado à aprendizagem da leitura e da escrita, atividades lúdicas e significativas. Para nos falar deste tema, convidamos a doutora Cristina Silva, doutorada em Psicologia da Educação e docente do ISPA, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, que investiga há mais de 20 anos a aprendizagem da leitura e da escrita, com obra publicada em Portugal e no estrangeiro. E a doutora Sofia Jorge Ferreira, mestre em Psicologia Educacional também pelo ISPA, cujo interesse e atividade de investigação incidem no domínio da literatura, particularmente no processo na aquisição da linguagem escrita, exercendo desde 2007 funções enquanto técnica superior de educação na Fundação HCAM Portugal. Doutora Ana Cristina Silva e doutora Sofia Jorge Ferreira, agradeço-vos em nome da Direção-Geral da Educação e, em particular, da equipa de projetos de inclusão e promoção do sucesso educativo, a vossa presença e toda a disponibilidade para realizarmos esta sessão. Dando início às questões, começo por perguntar: sabendo que ler é uma das competências mais importantes que a criança precisa ter na vida, a aprendizagem da leitura e da escrita constitui-se como uma etapa fundamental do percurso escolar dos alunos, pelo impacto direto no sucesso em todas as atividades escolares. Que razões poderão estar na origem do insucesso na aprendizagem da leitura ou da escrita? Ou, colocando a questão de outra forma, que fatores contribuem para que as crianças sejam bem-sucedidas nesta aprendizagem tão crucial? Muito boa tarde, muito obrigada, doutora Sandra, por este convite e pela oportunidade que nos está a dar para partilharmos o que tem sido o caminho conjunto entre a Fundação HCAM e o ISPA, na promoção de projetos ou na condução de projetos que visam efetivamente combater o insucesso escolar, com incidência na aprendizagem da leitura e da escrita. Efetivamente, a questão que coloca é muito pertinente, ainda mais quando no nosso país temos uma taxa de insucesso escolar no segundo ano que ronda aos 10%, e sabendo nós que muito desse insucesso escolar está ligado a uma frágil aprendizagem da leitura e da escrita que começa logo desde o primeiro ano. E sabendo nós também que, efetivamente, este insucesso escolar, logo no início do percurso formal das crianças, leva muitas vezes a que haja uma continuidade, não é? Que dificilmente depois as crianças entrem outra vez num caminho de sucesso e que leva muitas vezes também ao abandono escolar precoce. Para responder à sua questão, eu gostaria, realmente, há fatores que nós conseguimos identificar como fatores que podem levar a um maior insucesso, mas eu gostaria mais de focar fatores não individuais e mais contextuais, ou seja, não centrar as questões das dificuldades e do insucesso nas crianças, mas mais nos fatores contextuais. E também, pela positiva, dizer quais são os fatores protetores, ao invés de dizer quais são os fatores que colocam maiores desafios. E nós sabemos que as crianças começam a despertar para o mundo da linguagem escrita muito antes da entrada no ensino formal. E, portanto, todo o seu percurso, todas as oportunidades que têm de desenvolvimento e de aprendizagem, a forma como entram ou como acedem às experiências da cultura escrita, que modelos têm no seu dia-a-dia, que podem observar, como é que observações fazem do uso da linguagem escrita, se têm hipóteses de pensar para que serve, quais são os seus usos, porque é que é importante. Estes, por exemplo, são fatores que nós consideramos, e toda a investigação tem apontado nesse sentido, como cruciais para que a criança, para além de uma motivação maior para a aprendizagem da leitura e da escrita, comece a compreender desde logo quais são as funções e a construir um projeto pessoal de leitor e escritor. E, portanto, efetivamente as crianças não pedem licença para aprender, estão constantemente a aprender e em diferentes contextos da sua vida. Portanto, como já referi, os fatores em contexto familiar, as oportunidades de experienciar a literacia em contexto familiar, mas também noutros espaços do seu cotidiano. No pré-escolar, também consideramos que as oportunidades que são criadas para a criança viver de forma significativa as experiências em torno de leitura e escrita no pré-escolar são também fatores que podem conduzir a criança a um caminho de sucesso na aprendizagem formal da leitura e da escrita. Eu não sei se quer completar. Eu acho que, pronto, aprender muito na linha daquilo que a Sofia acabou de dizer, e concordando em absoluto com aquilo que ela disse, é preciso que se tome consciência das dificuldades que é aprender a ler. E, portanto, há aspectos motivacionais e aspectos cognitivos que podem conduzir à questão do insucesso. Portanto, do ponto de vista cognitivo,
é preciso que as crianças percebam que a linguagem escrita representa, e as palavras e as letras representam os fonemas. E os fonemas são entidades intrinsecamente abstratas. Portanto, as letras, quando nós dizemos, por exemplo, pato, e escrevemos a palavra, as letras P-A-T-O, a criança tem, o que a criança ouve é pá. O P e o A, os sons P e A são ditos ao mesmo tempo. E muitas vezes a criança, por isso, simplesmente tem dificuldade em abstrair e não percebe o que é que aquela letra representa. Há não sei quantos estudos que demonstram que as crianças às vezes acreditam que as letras representam e a forma como se escreve representa as propriedades do referente. E, portanto, o que muitas vezes explicam em sucesso são questões relacionadas com aspectos, portanto, a relativa incompreensão do funcionamento da escrita alfabética. E para a compreensão da escrita alfabética, a criança tem que perceber o que é que as letras representam e tem que ser capaz de analisar as palavras nos seus bocadinhos. Mas mais do que isso, no seu discurso, ela tem que ser capaz de identificar o que é que são palavras, o que é que são letras. E, portanto, muitas vezes uma criança, se eu disser a uma criança de 5 anos, o gato come o rato, quantas letras é que tem? Quantas palavras é que tem? Ela diz gato come rato porque os elementos funcionais para ela não são letras. Portanto, há um conjunto de aspectos de exploração que muitas vezes não são suficientemente feitas, quer ao nível do jardim de infância, quer ao nível do primeiro ciclo, que são fundamentais. A outra dimensão é a dimensão mais motivacional. E a dimensão motivacional, portanto, é importante, como disse a Sofia e muito bem, que as crianças experienciem situações diversificadas de leitura de histórias, de lengas, mas fazer a receita lendo, à medida que se lê, faz-se. Construindo jogos, lendo, portanto, escrevendo recados, escrevendo listas de compras, diversas coisas em que as crianças sintam, eu quero aprender a ler para fazer isto ou para fazer aquilo. Não é propriamente uma coisa que nós impingimos num discurso, estás a ver, é tão importante que aprendas a ler para isto, para aquilo ou para aquilo. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar da vivência de situações reais e significativas para a criança, onde ela, de facto, cria razões próprias e pessoais para aprender a ler. Exatamente. Deixe-me só completar a resposta, dizendo que, efetivamente, como disse a professora Ana Cristina Silva, no cotidiano devemos oferecer a crianças liberdade para explorar a linguagem escrita. E o que nós verificávamos muitas vezes no trabalho que desenvolvíamos com crianças no primeiro ano e que já estavam a ficar para trás do grupo, não gosto de dizer a entrar em sucesso, mas de certa forma era essa a ideia, que tinham medo já de experimentar a linguagem escrita. E a investigadora Emília Ferreiro faz uma comparação muito engraçada. E diz ela, quando as crianças começam a desenhar, nós imediatamente reconhecemos estas tentativas de desenho e valorizamos aquilo que as crianças fazem. Ora, aprender, e quando começam a falar, nós também achamos muita graça, mesmo aos erros que cometem, às vezes quase nem as queremos ensinar porque achamos tanta graça, e, portanto, valorizamos imediatamente todos os seus esforços e todas as suas tentativas de falar. Não sendo exatamente um processo semelhante, nós temos uma abordagem diferente na linguagem escrita. Ora, convém que a criança também tenha a oportunidade de explorar a descoberta da linguagem escrita e que todas as suas tentativas sejam valorizadas, ao invés de nós imediatamente criticarmos e dizer não, só poderás fazer quando souberes fazer perfeito, porque também isto tem muito a ver depois com todo o clima, não é, afetivo e de atividades prazerosas em torno da linguagem escrita. Não é só isso, já agora deixe-me só acrescentar, é porque o explorar o erro é uma coisa, uma lógica que é eu explicar à criança e ela aprende. A criança, como dizia a Sofia, e muito bem, é que aprende de qualquer maneira, cria as suas próprias concepções. E o explorar o erro é explorar a forma como a criança pensa. E eu, para ajudar, aquelas célebres estratégias, eu preciso de perceber como a criança pensa. Exatamente. Doutora Ana, e tendo em conta que as crianças começam o caminho de descoberta da linguagem escrita antes de iniciarem a aprendizagem formal, de que maneira é que se pode abordar a aprendizagem desta competência no pré-escolar sem correr o risco de escolarizar esta etapa? Pronto, acho fundamental exatamente que não se escolarize essa etapa, em primeiro lugar. Algumas das coisas eu já disse, portanto,
eu acho que um dos objetivos, quer ao nível do pré-escolar, quer ao nível do primeiro ciclo, é criar o gosto de aprender. E para criar o gosto de aprender, nada como fazer coisas divertidas. Não há mal nenhum, apesar, isto não invalida a questão do esforço, não há mal nenhum em aprendendo, divertindo-nos a ler histórias, explorando as histórias, divertindo-nos a escrever cartas à nossa maneira ao Pai Natal, etc., nas várias utilizações funcionais que a linguagem escrita pode ter. E depois há, do meu ponto de vista, um conjunto de jogos, quer relacionados com a linguagem e a reflexão sobre a linguagem e que devem ser explorados de uma forma lúdica, nomeadamente uma coisa que é falada há 40 anos quase, e que começou a entrar agora há 10, 20, 15 anos ao nível dos jardins de infância, que é a consciência fonológica e os jogos fonológicos, portanto, que é a capacidade para refletir sobre os sons das palavras e, portanto, para além das lengas-lengas e das palminhas, as palminhas no sentido de identificar as sílabas, que as crianças muito rapidamente chegam lá, exatamente porque, como eu disse, a sílaba é uma unidade natural, pode-se fazer gradualmente outros jogos, mas no sentido, por exemplo, de identificar fonemas não é dividir as palavras nos bocadinhos dos fonemas, mas identificar palavras que começam pelo mesmo som e com alguns cuidados, nomeadamente, que nós utilizamos no material que vai ser posto à disposição. Pronto, para além dos jogos fonológicos, também jogos, por exemplo, que levam as crianças a refletir sobre as frases e sobre a construção das frases e sobre a identificação das palavras. Estou a falar de jogos do tipo, isto pode ser feito de uma forma absolutamente lúdica, pôr as crianças, cada criança numa frase contar as palavras e cada criança é uma palavra ou depois trocar a ordem das palavras com as crianças e depois, portanto, de uma forma absolutamente lúdica. Portanto, para além disso, eu acho importante que as crianças também escrevam não no sentido de ensinar as letras ou de escrevam à maneira delas. Nós temos no ISPA, há uns anos, há 15, 20 anos, um corpo de investigação em que nós o que fazemos é pôr as crianças a escrever determinadas palavras com determinadas características, mas pôr não no sentido de ensinar a escrever, mas no sentido de elas refletirem entre elas como é que elas acham que se escreve determinadas palavras. Por exemplo, nomes de pessoas significativas, etc., porque o componente afetivo é extremamente importante. E nisto eu estou a querer que as crianças, não estou a querer ensinar as crianças a ler e a escrever, estou a querer que elas se apercebam da lógica subjacente ao alfabeto, portanto, à escrita alfabética, ou seja, e neste processo podem ir naturalmente aprendendo as letras. Eu não lhes ensino as letras. Elas podem solicitar, até porque é a letra do menino tal, que está no nome do menino tal, e a letra que está no nome do menino tal. Portanto, esta lógica do refletir sobre a linguagem oral, para depois aplicar na escrita, através de jogos, o escrever em contextos funcionais, mas não no sentido de descrever bem, mas no sentido de refletir sobre a escrita, isto parece muito mais importante, muitas vezes jogos ou preparação que se faz no pré-escolar, de treinar a motoricidade, porque, aliás, portanto, os aspectos grafoperceptivos da linguagem escrita, evidentemente que é importante, nomeadamente no primeiro ciclo, que a criança escreva de forma legível, porque a escrita tem um destinatário. Isso não é o aspecto fundamental do processo de aprendizagem. E muitas vezes isso é mais valorizado do que outras dimensões. Deixe-me só acrescentar uma coisa, doutora Sandra, antes de colocar a próxima questão, que é, efetivamente, nós temos facilitado uma série de formações para educadores de infância e uma das sugestões que temos vindo a fazer e que tem sido bem colhida e com resultados, assim os educadores nos têm dado esse retorno, é incrementar todos os espaços da sala no pré-escolar
colocando à criança diversos suportes de leitura e diversos suportes de escrita e permitir à criança explorar. Por exemplo, não há razão nenhuma para, num cantinho da casinha ou do faz de conta, que não hajam livros em branco onde a criança possa inventar que está a escrever uma receita de culinária, uma receita. E, portanto, a criança também vai tendo este espaço de liberdade e de autenticidade para se apropriar das funções e dos usos da linguagem escrita. E outra coisa que queria referir é que nós temos cada vez mais que ter em conta que muitas das crianças que entram no nosso sistema educativo e desde o pré-escolar não têm o português como língua materna e, portanto, é urgente começar a valorizar também as línguas faladas de casa e criar um ambiente alfabetizador que seja inclusivo para todas as crianças, mesmo aquelas que não têm o português como língua materna. Isto enriquece também a aprendizagem da língua pelas crianças que têm o português como língua materna, porque quando nós começamos a ver e há no ambiente de sala palavras que referem, por exemplo, o mesmo objeto em diferentes línguas, as crianças aprendem, por exemplo, um conceito muito importante, que é a palavra é um rótulo fonológico arbitrário, é uma convenção e, portanto, e está distanciada daquilo que a professora Ana Cristina dizia, do referente. Não quer dizer a coisa em si, há um distanciamento do referente. Obrigada. Doutora Sofia, fazendo referência ao programa Clubes de Leitura e Escrita, que foi desenvolvido em algumas escolas do primeiro ciclo pela Fundação HK em parceria com o ISPA, pode-nos explicar sucintamente em que é que consistia esse programa, quais os objetivos e resultados alcançados, assim como de um manual que acabou por nascer do próprio programa e gostaria que me dissesse concretamente em relação a esse recurso, a que público se destina e de que modo é que pode ser usado para os docentes que quiserem aceder a ele? Doutora Sandra, o programa Os Clubes de Leitura e Escrita, nós demos início a este projeto em várias escolas TAPE da área da Grande Lisboa em 2007, no ano letivo 2007-2008 e decorreu durante 5 anos. Funcionava em horário pós-letivo, portanto coincidia com o horário das atividades de enriquecimento curricular e funcionava em pequenos grupos de 5 a 6 crianças, que eram identificadas pelos seus professores como crianças que estavam a ficar para trás do grupo na aprendizagem da leitura e da escrita. Portanto, em sucesso, podemos dizer que há crianças em sucesso num primeiro ano, faz-me um bocadinho de confusão, mas pronto. E estas crianças, então, eram convidadas, com o consentimento das suas famílias, que eram convidadas também a perceber qual é que era o programa, os objetivos, convidadas a frequentar clubes de leitura e escrita, que aconteciam 4 vezes por semana, na escola, em pequeno grupo, como disse, 5 a 6 crianças, e que partiam sempre, tinham como aspecto central a leitura de uma boa história. Uma história infantil, portanto, nós contextualizamos, porque, efetivamente, deixe-me só, eu sei que estamos com pouco tempo, mas há pouco dizíamos também, na primeira questão, quais são os fatores, no fundo, protetores ou promotores do sucesso escolar? Por exemplo, a boa literatura, não é? Porque, realmente, quando as crianças também têm, para a motivação, textos para aprender a ler que não lhes fazem sentido, que não são da sua autoria, isto também conta, não é? Pronto. E, portanto, investíamos muito na autoria da escrita, portanto, as crianças tinham a oportunidade também de escrever de dizer os próprios textos e em boas histórias. E, a partir daí, tínhamos uma série de atividades lúdicas, curtas, que trabalhavam as competências que a professora Ana Cristina já referiu há pouco, portanto, a consciência fonológica, a consciência sintática, a consciência semântica, etc., consciência da palavra, e que punha as crianças na reflexão sobre as relações entre o oral e o escrito. O que é importante referir é que, para além de serem atividades curtas e lúdicas, portanto, divertidas e investidas do ponto de vista dos materiais que eram apresentados às crianças, nós não deixávamos as crianças entrarem em sucesso. E devo-lhe dizer que é impressionante como, ao fim de 3 meses de aulas, já temos crianças muito marcadas pela experiência do insucesso. Porque há crianças que, em janeiro e fevereiro de um primeiro ano, não fazem ideia do que é ler e escrever. E, portanto, imagino todo o esforço que é fingir que sabem o que estão a fazer dentro de uma sala. E, portanto, nós punhamos as crianças num clima, lá está, afetivo, prazeroso, e motivávamos-las para realizarem as atividades, mas sempre no sucesso. Não quer dizer que não lhes criássemos desafios, senão não teria piada. Mas os desafios também eram resolvidos em grupo. Os clubes de leitura e escrita, como disse, decorriam ao longo do ano letivo e tinham uma série de atividades lúdicas. Compilámos essas atividades lúdicas e chegámos ao manual de jogos de leitura e escrita, que temos utilizado, destina-se sobretudo a professores. O nosso objetivo é que também as famílias pudessem usar e construir alguns dos recursos. Vamos provavelmente adaptá-lo para jogos digitais, que hoje em dia é mais fácil pegar num telemóvel e num computador e realizar isto em casa. Mas temos também, e devo dizer-lhe, que utilizado algumas das atividades, nomeadamente as que promovem a consciência fonológica, no pré-escolar. O recurso vai ser atualizado e está disponível no link que penso que vão facultar aqui no webinar. Professora Ana, só para concluir, qual é o papel das famílias neste processo de descoberta e aprendizagem, tendo em conta que tem sido sempre referido que elas têm que ser aqui envolvidas?
Eu acho que algumas destas coisas, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, podem ser perfeitamente desenvolvidas no contexto familiar. O ler histórias. O explorar como é que se escreve o nome das terras quando vamos a viajar, o explorar como é que se escreve o nome dos meninos, portanto, eu não acho que acho que este recurso, como diz, e portanto aquilo foi feito, já agora deixe-me acrescentar, aquilo foi feito no contexto de que as crianças eram tiradas, mas eu acho que pode ser perfeitamente feito em contexto de sala de aula. Exato. E, portanto, os jogos, e que eu tinha uma determinada sequência, portanto, era feita uma leitura de histórias para explorar o vocabulário, a estrutura narrativa, exatamente como a Sofia dizia muito bem, boas histórias. Boas histórias que criassem envolvimento, magia para as crianças. Depois, a partir daí, trabalhava-se uma frase surpresa e aí trabalhávamos exatamente quer o conceito de palavra, quer a capacidade das crianças de ver se a frase estava corretamente construída ou não. Depois, também tirando dali e acrescentando outras palavras, os tais jogos de consciência fonológica. E depois é que íamos algumas coisas que fazíamos, que as próprias professoras fazem naturalmente, que são jogos que implicavam a sistematização de correspondências grafofonéticas. Portanto, eu não acho que estas várias dimensões, e também uma coisa de escrita coletiva, também com funções utilitárias, eu não acho que este tipo de coisas devem ser feitas na escola, de preferência em grupo, ou em pequenos grupos, ou com crianças heterogéneas. Isto é perfeitamente execuível, não necessariamente apenas, e sobretudo com este clima que a Sofia estava a falar, valorizando os sucessos, aceitando o erro como um processo, procurando perceber como é que as crianças pensam, e os próprios pais e os próprios professores podem dar algumas indicações aos pais, nomeadamente em relação à leitura de histórias, à leitura conjunta e o chamar a atenção para determinadas palavras, e portanto à escrita de listas de compras, à escrita com objetivos funcionais, não necessariamente centrado só nos chamados trabalhos de casa tradicionais. Doutora Sandra, sei que estamos em cima para terminar, só lhe queria acrescentar e passar esta informação, que também a Fundação HK em Portugal, em parceria também com o ISPA, que estão a fazer a consultoria científica, estamos a desenvolver um programa de literacia familiar, que estamos neste momento numa fase piloto a implementar em bibliotecas públicas da rede municipal, em espaços comunitários e também está pensado para bibliotecas escolares, e penso que em breve poderemos também disponibilizar o conhecimento que daí vai resultar. Muito obrigada. Doutora Ana e doutora Sofia, uma vez mais reitero o nosso agradecimento em nome da DGE e da IPIPS pela disponibilidade para esta conversa informal que nos permitiu abordar questões relacionadas com a aprendizagem da leitura e da escrita. Resta-me agradecer a todos os que acompanharam nesta conversa, relembrando que caso desejem colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre este webinar, deverão fazê-lo para webinar@dge.mec.pt. Até o próximo webinar. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.